glorificado seja o nome do Senhor, que nos dá a oportunidade de adorá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo. Quantas pessoas desejam de coração louvar e adorar o santo nome do Senhor e não tem essa possibilidade? Nós podemos. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos. Atos capítulo 8, verso 25 a 40. Atos capítulo 8, verso 25 a 40. Assim diz a palavra de Deus. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Amém. Senhor Deus, bendito, adorado, exaltado, Rei, glorioso Senhor, digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Nos colocamos na Tua presença, Pai, em louvor, em adoração e em submissão. Quem somos nós, Pai, para adorarmos o grande Deus, o poderoso Senhor, aquele que criou os céus, terra e tudo que há? Senhor, estamos aqui nesse lugar, Pai, para ouvir a Tua voz. Estamos aqui, Pai querido, para ouvir a Tua direção. O mundo nos confunde, somos entorpecidos, Pai, pelos ensinamentos do mundo. A nossa carne se quer conformar com as coisas, Pai, da Tua palavra. Mas, Pai, nós queremos seguir a Tua palavra, mas como o apóstolo Paulo fala, Pai querido, nós queremos fazer, mas nós não conseguimos, Pai. O que nós intentamos fazer, nós não conseguimos fazer, Pai. Pai querido, venho na Tua presença, Pai, como Teu servo. Declaro, Pai querido, que toda e qualquer palavra,
Tudo tem que ser direcionado pelo Senhor, Pai. Nada, Pai querido, que eu possa vir a falar ou dizer, Pai querido, é digno, Pai, de ser referenciado ao Teu nome, Senhor. Por isso, Pai querido, me coloque em total e completa obediência ao Senhor. Que eu não venha falar nenhuma besteira, Senhor. Que eu possa ser direcionado ao Teu Espírito. E que os Teus servos, Pai querido, possam ter um Espírito ensinável e ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Independente da falibilidade do meu ser, Pai. Consagramos a Ti esse tempo em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar em nome de Jesus. Muita alegria, muito temor e muito tremor. Alegria porque há um mês e meio atrás eu ainda era pastor auxiliar de uma igreja e aprove ao Senhor me moer. E o Senhor falava para mim: sai de boca fechada, como uma ovelha muda, vai o seu tosqueador, você sai e fica de boca fechada. E o Senhor tem nos abençoado com um pequeno grupo, mas oficialmente, num altar, numa igreja, essa é a primeira vez depois que eu saí. Então, com muita alegria, eu aceito o convite do pastor Tiago, mas também com muito temor e tremor, porque a palavra do Senhor é uma palavra muito rica, e nós não temos a capacitação necessária para falar das coisas do alto. Nós somos carne. Nossa carne, ela tende a interpretar as coisas como a gente deseja, e a palavra do Senhor ela é muito santa. Como o profeta, como declarar a palavra do Senhor com lábios tão puros? Nessa passagem que nós lemos, conta o episódio de Felipe e o eunuco. Jesus havia morrido, ressuscitado. Havia uma promessa para o povo de Deus, que o Senhor enviaria um outro Consolador. Cerca de 120 pessoas se reúnem e começam a orar. Começam a buscar a face do Senhor no cumprimento da palavra determinada pelo Senhor Jesus. O Espírito Santo vem com força, vem com poder, toma aqueles homens, enche-os de força, e as pessoas que os escutam falam que eles são como loucos, são como bêbados. Pedro toma a palavra, e na primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas, além de crianças e mulheres, se convertem. Inicia-se a igreja primitiva. Conversões e mais conversões, milagres, maravilhas, o Senhor operando através da vida daqueles homens. As viúvas, algumas viúvas começam a ficar sem alimento, sem cuidados, e as pessoas levantam reclamação, e os discípulos, os apóstolos, eles não poderiam abandonar a palavra. É levantado um grupo de pessoas para os auxiliar. 7 homens, cheios do Espírito Santo, dentre eles Estevão e Felipe, que apesar do ofício do diaconato, apesar do serviço, do ofício do serviço, eles também pregavam a palavra. Eles não conseguiam conter no seu coração o desejo de falar do amor do Senhor, o desejo de expor para aquelas pessoas que não conheciam o Evangelho, que não tiveram o prazer de conviver de perto com o Senhor. Eles não conseguiam. E aí eles faziam os ofícios deles com excelência, sim, mas também levavam a palavra. Numa dessas vezes, Estevão é apedrejado, e ali se inicia uma grande perseguição na igreja. Como nenhum intento do Senhor pode ser contrariado, algumas pessoas começam a sair de Jerusalém, e o que parecia uma redução do Evangelho vira uma expansão do Evangelho. E aí eu lembrava de uma florzinha que você sopra ela e as florzinhas saem voando, e a mesma coisa acontece com aquelas pessoas elas começam a levar o Evangelho para todas as partes, já fazendo uma preparação do terreno para a pregação talvez de Paulo em outras cidades. Filipe
sobe junto com os outros 5, eram 6, não eram mais 7, como você sabe, num grupo de pessoas que está na igreja, poucos trabalham, poucos desejam servir ao Senhor. E eu ouvia de um pastor, um antigo pastor meu, e ele falava assim: venha para a igreja, venha encher o tanque, venha carregar a sua bateria. E aí a igreja, ela fica parecendo como se ela fosse um restaurante, em que a gente vem, se alimenta e vai embora. Algumas vezes nós colocamos o prato na pia, mas dificilmente nós lavamos. Naquele tempo poucas pessoas também queriam trabalhar. Haviam 6 diáconos para todo aquele grupo de pessoas. Imagina, hoje nós temos aqui um grupo na igreja cheia, quantas pessoas? 80? 80 pessoas, quantos diáconos? Naquela época, pelo menos 3.000 pessoas precisavam de cuidados, precisavam de auxílio. E Filipe, conforme o verso 25, estava em pleno trabalho. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. A palavra era pregada e Filipe era ativo. E no meio daquele trabalho intenso, ele ouve uma voz. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o sul. Vai para a região entre Jerusalém e Gaza, uma estrada de aproximadamente 100 quilômetros, mas que não havia ninguém. E aí eu fico me imaginando, recebendo um chamado desse, com um avivamento espiritual, a igreja como essa aqui, cheia, vários cultos, e o Senhor fala assim: não, você vai sair daqui, onde você está trabalhando, e você vai para um lugar deserto. Aquele homem, segundo a palavra, não questionou, não falou nada, ele simplesmente falou: eu vou. Uma pergunta para você: quando Deus manda você fazer algo, você vai? Você vai sem questionar? Ou você coloca uma série de empecilhos? Hoje eu não posso, hoje eu estou ocupado. Como aquele casalzinho que está namorando, e aí a menina fala assim: quando nós vamos casar? Quando eu acabar a faculdade, quando eu arranjar um trabalho que dê para sustentar você. Desculpas, talvez algumas vezes verdadeiras, mas outras tão falsas. E o nosso coração, quando recebe um chamado desse, a gente para pensar: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é de Deus? Será que não é? E você fica naquilo até que o seu coração é envolvido por outras coisas, e aquele chamado passa. Com Filipe não foi assim. Filipe se levanta e vai para aquela estrada deserta. A palavra não diz se ele levou o manto, se ele levou alimento, se ele levou água. Ele simplesmente levantou e foi. Naquela estrada deserta, conforme ele caminhava, ele viu um grupo de pessoas. Por que um grupo de pessoas? Porque aqui está dizendo que ele viu uma pessoa que era um eunuco. O eunuco era um homem que tinha suas partes íntimas total ou parcialmente cortadas. E aquele homem era um oficial de uma rainha, Cândace. Cândace não era o nome dela, era como um título de Faraó no Egito, César em Roma, e ele era o superintendente das finanças, ele era o ministro da fazenda daquele reino. Você acha que um homem que é superintendente, é o ministro da fazenda, ele estava andando sozinho numa estrada deserta? Esse etíope aqui não era da Etiópia nossa, é lá do Sudão. Se você for olhar na África, você vai ver que é bem longe de Jerusalém, bem longe. Então aquele homem estava em cima de um carro, ou era um carro puxado por animais, ou talvez até um carro carregado por pessoas. Havia uma pequena comitiva com esse homem. Ele deve ter andado por volta de 400 quilômetros, 500 quilômetros, para adorar ao Senhor. E o Filipe olha para aquele homem e recebe mais um comando pelo Espírito. Se aproxima, corre até ele e se aproxima. Eu pergunto para você: se você recebesse um comando do Senhor para você pregar para o ministro da fazenda do Brasil, e aí você vê aquela comitiva, aquelas motos na frente, os batedores, aqueles carros de segurança, o que você acha que ia acontecer se você entrasse na frente do carro e falava assim: eu tenho uma palavra de Deus para você? No mínimo você ia ser preso. Aqueles seguranças iam descer, iam pegar você, colocar o seu rosto em terra,
te revistar e você, até que o ministro passasse. Você acha que era diferente com o ministro da fazenda, daquela rainha? Não é. Ali era pior ainda. Aqueles homens eram soldados com lanças equipados para a proteção daquele homem. Se você lembrar na história de Esdras e Neemias, quando eles tentavam voltar, o coração deles ficou preocupado. Poxa, nós vamos passar aqui com todas essas riquezas, será que vão roubar? Não vão roubar, mas eu não posso falar para o rei que a gente precisa de escolta. Quem é o nosso Deus? Mas aquele homem não era contado como uma pessoa de Deus, ele era um eunuco, ele era uma pessoa de outro país, que não se fala se ele era um judeu que estava lá, mas ele era uma pessoa que estava excluída daquele grupo judeu da sociedade. Então havia um grupo junto com ele. E esse eunuco, o que ele foi fazer em Jerusalém? Diz que ele foi adorar o Senhor. Mas ele, como eunuco, ele poderia adorar o Senhor? Abra a palavra de Deus em Deuteronômio 23:1. Deuteronômio 23:1. Assim diz a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 23, verso 1. Aquele a quem forem trilhados ou cortados os testículos, o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Aquele homem havia andado pelo menos uns 300 a 500 quilômetros para adorar o Senhor. Ele ficou na porta, ele não podia entrar, e ele sabia que se ele entrasse ali, talvez ele fosse repudiado, porque a palavra de Deus estava dizendo que ele não podia fazer isso. Talvez ele estivesse na porta formosa, onde os discípulos depois levantaram aquele coxo, não sei, mas ele estava na porta, ele não poderia entrar. E na porta eles vendiam. Como a gente sai daqui, não tem a banqueadinha lá com os livros? Quando você vai em seminários, as pessoas não vendem livros. Lá também as pessoas, elas na porta do templo, elas vendiam rolos dos livros do Antigo Testamento. E aquele homem, a palavra de Deus diz que ele estava com um rolo que foi copiado do livro de Isaías. Ele estava lendo, mas ele não entendia o que estava sendo dito. Ele não conhecia, simplesmente ele estava fazendo uma leitura. Muitas vezes nós fazemos uma leitura da palavra de Deus corrida, como se nós estivéssemos lendo a revista Caras, ou se estivéssemos lendo um livro qualquer secular, um livro dos concurseiros, uma apostila de direito administrativo. E aquele homem estava lendo aquilo lá, e ele lia em voz alta. Era o costume da época. A pessoa não lia em voz baixa, ela lia em voz alta. Por que ele lia em voz alta? Porque Felipe ouviu o que ele estava lendo. A palavra de Deus diz que ele ouviu. Ele corre atrás daquela comitiva, ele ouve o que o eunuco estava lendo, e ele pergunta: você entende o que você está lendo? E aí eu pergunto para você, dentro do teu conhecimento, você tem andado de metrô, tem andado de ônibus, você tem trabalhado, tem estudado, você se acha capacitado para ver uma pessoa lendo, ou está precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de direção, você falar algo, você olhar para aquela pessoa, você falar assim, você entende o que você está lendo? Porque as pessoas gostam de carregar a Bíblia debaixo do braço. Você vê muitas pessoas no metrô, mas você tem coragem de chegar para uma pessoa como essa e falar assim: você entende o que você está lendo? Porque às vezes a pessoa está apenas lendo porque ela acha que dá sorte ter uma Bíblia. E nós temos ouvido a palavra através desse altar. E o que você tem feito com essa palavra? Você tem guardado ela no seu coração apenas? Você tem cuidado daquela palavra como um jardinzinho regado no seu coração, enquanto as pessoas elas estão morrendo de fome? Se você vem apenas para ouvir, apenas para se alimentar, você é uma pessoa egoísta. Porque em um momento você não conhecia a palavra de Deus e você foi alcançado por ela, talvez através de uma pessoa, como foi o meu caso, em que uma pessoa se predispôs a orar, uma pessoa se predispôs a, entre aspas, passar ao ridículo de falar comigo, ser humilhado, ser escorraçado, para que eu pudesse falar hoje da palavra de Deus. E o que você tem feito com a palavra que você tem ouvido? Você tem guardado no seu coração?
É uma orquídea que está num vasinho bonitinho, ou um passarinho, um canário que está no seu quartinho para você ouvir ele cantar? Você está entendendo o que eu estou falando? Filipe, ele ouviu o que aquele homem disse. E ele pergunta: você entende? Você entende o que você está lendo? E ele fala: como que eu posso entender se ninguém me explica? Quando você perguntar para alguém se ele está entendendo, ele pode retornar com uma outra pergunta para você: você pode me explicar? E se você não sabe o que ele está falando, você acha que você está passando vergonha? Ou você está envergonhando o nome de Cristo? Ou você é cego? Porque o eunuco sabia que ele era cego. Ele, como um grande oficial, ele podia falar assim: não, eu sei do que eu estou lendo. Quem é você para me questionar? Você sabe com quem você está falando? Mas não, ele sabia que ele era cego. Em Mateus 15, 14 fala: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Será que se você levantar para ajudar alguém, você vai o enganar? Cada vez mais que eu estudo a palavra de Deus, eu vejo que cada vez eu sou menos capacitado. E hoje eu falava isso com a minha esposa. Eu estava preparando a aula de sábado, e eu olhava assim para aquele texto, eu falava assim: como eu sou gnóstico, como eu adoro o Senhor de uma maneira errada, como eu ensinei coisas erradas, como eu era cego, como eu sou cego. Nós somos cegos. Nós ouvimos a palavra e nós colocamos ela em prática. Porque se você não coloca as palavras que você ouve nesse altar, e por isso que eu falei que é com muito tremor, porque o pastor Air tem uma pessoa que traz uma palavra consistente, firmada na palavra, então você tem sido alimentado. Eu estou aqui há pouco tempo, mas você está há mais tempo. Você tem mudado o seu jeito de ser? Porque se você não muda o seu jeito de ser, eu vou dizer para você o que o profeta falou: vai servir para Baal, vai atrás de Baal, vai viver sua vida, não perca seu tempo. Hoje é quarta-feira, para os homens que gostam de futebol, está passando futebol, porque as mulheres têm tanta coisa para fazer, mas você continua vindo à casa do Senhor, apenas acumulando sobre a sua vida juízo. Porque quando você fechar os seus olhos aqui, você morrer, ou o Senhor vier e buscar você, você vai estar perante o grande trono com o Senhor, não vai ter repescagem, não vai ter recurso, você vai estar perante o Senhor, sem a tua sabedoria, sem a tua carteirinha de igreja, sem nada, sem o seu tempo de cristão, e aí o Senhor ele vai olhar para você e falar: o que você fez com a minha palavra? O que você fez dela? Não, Senhor, mas não tem mais perante o Senhor. Filipe sabia disso, ele andou com o Senhor, e aí ele começa a discorrer da palavra, começa a falar de Jesus, falar do que ele conhecia. Você não precisa inventar, você não precisa ler grandes livros. É importante você estudar, sim, mas entenda que para você falar do amor de Deus, para você falar do que Deus tem feito na sua vida, você não precisa ter grandes conhecimentos. Tenha o básico, fale do amor do Senhor, siga os ensinamentos que você tem aprendido nesse lugar, transmita às pessoas, indique o site, compre os DVDs e dê para as pessoas, propague a palavra, para que você, quando for encontrado naquele dia, o Senhor possa olhar para você e falar que você não enterrou seus talentos, que você agiu corretamente, que você soube semear, que você foi um agente da palavra. E Filipe vai discorrendo com aquele homem, até que eles encontram água. Mas eles não estavam numa estrada deserta? Você acha que numa região deserta, de pessoas, vai haver água? Naquele tempo não é que nem hoje, em que a gente abre a torneira e tem água. Hoje, se você for numa região mais seca, da região norte e nordeste, se tiver um lugar de água, você pode ter certeza que tem um agrupamento de pessoas. Naquela região não era diferente, e havia água,
e eu vou excluir o sobrenatural. Imagina que aquela água estava lá realmente, e ele olha para Filipe e fala assim: Filipe, tem água aí, o que me impede de ser batizado? Talvez você ouça esse pequeno texto como uma coisa simples, mas não era, porque ele havia lido um pouco daquele rolo de Isaías. Isaías 56, 3, 7, vamos abrir Isaías 56. Fala assim: não fale ao estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados. Ele estava falando dele. Aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que não se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Sabe o que aconteceu aqui? Esse eunuco, ele viu uma oportunidade de ele entrar, para poder entrar pela porta. O que os homens o bloqueavam num templo de pedra, o Senhor, em relação ao templo espiritual, falava assim: não, se você seguir, se você me servir, se você me obedecer, você pode entrar, você pode vir. E aí naquele momento ele olha para Filipe e fala: o que impede de eu ser batizado? Filipe conhece aquela palavra, ele tinha discorrido. A palavra de Deus não diz por quanto tempo, não sabe se você andou, se eles andaram por um dia, por uma hora, por uma semana, não diz. Simplesmente eles estavam naquele carro, eles foram discorrendo sobre a palavra. E o Filipe fala para ele: se não, nada impede, apenas crê, apenas declara, apenas fala que você crê. Você crê? Creio que Jesus Cristo é o Senhor, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O eunuco não é bobo nem nada, manda parar o carro e fala: vamos batizar agora. Ele não quer perder a oportunidade. Quantas oportunidades nós temos perdido de falar do amor do Senhor? Quantas vidas têm se perdido? Quantas vidas não têm sido alcançadas pelo Senhor apenas pelo nosso comodismo? É muito gostoso pregar dentro da igreja. Aqui dificilmente não vai ter um crente, dificilmente não vai ter um bêbado, dificilmente vai ter um bêbado, vai ter uma pessoa, um endemoniado. Mas sai, vai falar de Deus lá fora. Eu nunca fui, mas eu já falei com o pastor Marcelo, o meu desejo qualquer dia é estar indo lá com ele. Vai lá tomar um tomate na cara, se não físico, verbal, vai ser humilhado, vai ser escorraçado. Se você acha que não dá efeito, dá efeito. Eu lembro de certa vez, logo no início da minha conversão, e eu tinha um desejo muito grande de falar do Senhor, e eu ia lá na Conde de Sarzetas, que lá em São Paulo é a Rua dos Crentes. Lá é uma rua que só tem crente, mas lá até vende CD pirata de pregação evangélica, mas aí diz que é crente. E aí eu comprava 200, 500 folhetinhos, carimbava com o nome da igreja e ia na estação de trem, sozinho. 9 horas da manhã no sábado, das 9 ao meio-dia ficava entregando folheto. Jesus te ama, Jesus te ama. Uns amassavam, outros ouviam. E aí um certo momento, um rapaz ele veio para mim, pegou o folheto e falou assim: esse Jesus que você está falando não me ama coisa nenhuma. Por que você está falando isso, meu irmão? Você está vendo aqui? Ele me mostrou uma pastinha com uma Bíblia. Um crente que nem você falou que ia falar de Jesus para mim. E eu estou aqui há mais de 1 hora esperando ele. Ele apareceu? Não. Mas eu não vou perder tempo.
Eu já vi que esse negócio de Jesus é mentira. Você está vendo aquele fulano ali que está passando? Ele me incomoda todo dia. Todo dia ele me escarnece, todo dia ele me humilha. E eu vou matar esse cara hoje. Vou aproveitar que esse Jesus seu, que disse que me amava, não veio me ensinar. Eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Eu vou matar aquele cara. E eu comecei a conversar com ele, tentei dialogar com ele, mas ele falou, não quero ouvir mais nada. Pegou e foi embora. 30 minutos contado no relógio, passa uma série de viaturas da polícia e meu coração se encheu de tristeza. Eu falei, esse homem assassinou o outro. Eu não fui convincente o suficiente para falar da palavra de Deus. Eu era tão novo no Evangelho, eu não sabia tanto. E aquele homem tirou a vida do outro. Passou um tempinho, esse homem vem, e eu olhei para ele e falei assim, meu amigo, como é que você faz isso, cara? Você matou o homem? Ele falou, não, eu ia matar ele, mas conforme eu estava chegando perto dele, eu lembrei daquelas palavras que você falou, eu lembrei daquele versículo que estava lá naquele folhetinho, e eu mudei de ideia. Fala mais um pouquinho desse Jesus para mim. E aí eu conversei mais um pouquinho com ele, ele se despediu de mim, foi embora. Daqui a pouco eu ouço ele me chamando, ele estava lá na estação do metrô, me chamou, eu fui lá na catraca, falei, fala meu irmão, me ajuda a achar aqui na Bíblia esse texto que você falou, porque quando eu chegar em casa, eu vou estudar, eu entendi um pouquinho. Então, uma coisa como essa, semelhante ao que Felipe fez, e está aberto para todos nós, porque nós encontramos pessoas todos os dias, todos os momentos. E Felipe batiza o eunuco. E naquele momento, que não sei, talvez na hora que ele estava saindo da água, porque eu não creio que como estava na água ali, não sei se foi por imersão, aspersão, não importa, se foi gota, se foi, eu sei que ele se molhou ali. A hora que ele abre os olhos, cadê o Felipe? O Espírito Santo transladou ele, e aquele homem para. Se fosse qualquer um de nós, talvez a gente falasse, não, eu vou voltar para Jerusalém, eu vou procurar esse homem, eu quero servir ele, eu quero seguir ele é uma pessoa que tem palavras. Nós não corremos atrás de profetas. Quando o profeta dá uma palavra para a gente, poxa, esse profeta tem uma palavra verdadeira, vou atrás dele. Mas não, aquele homem, ele simplesmente se levanta e vai para a sua terra, com certeza, para falar do amor do Senhor. E Filipe? Filipe, ele foi encontrado numa cidade chamada Asdod, e essa cidade era uma das cinco principais cidades filisteias. E lá eles comercializavam lã púrpura, uma lã muito cara, uma lã que também era encontrada lá na igreja de Laodiceia, uma lã cara. E ali ele foi pregando a palavra, e ele foi pregando até Cesareia. Em cada lugar que ele ia parando, ele falava da palavra do Senhor. Como podemos entender quais são os desígnios do Senhor? O Senhor tira ele da bagunça, leva para um lugar deserto, faz a obra e leva ele de volta para fazer a obra do Senhor. Que nós possamos entender que a palavra do Senhor, ela não é para pastores, não é só para pastores, não é só para pessoas que são ungidas como evangelistas, mas é para todos nós. Você não precisa ter graduação para isso. É importante sim, há possibilidade, faça, aprenda do Senhor. Se não, fale de Jesus na sua escola, fale de Jesus no seu trabalho, fale no trânsito, demonstre o amor do Senhor através de atos, de ações, para que o Senhor possa ser entorizado, adorado, não só nos louvores aqui, mas através de atos dos apóstolos nas ruas. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós temos conhecimento mais do que suficiente para falar do Teu amor, falar da Tua palavra. O Senhor, Pai querido, tem nos alimentado, o Senhor tem nos guardado, nos protegido. Se estamos aqui nessa noite, Pai querido, é porque não estamos mortos, porque os nossos familiares não estão enfermos, não estão hospitalizados. Estamos aqui, Pai querido, porque o Senhor tem nos guardado. Independente de lutas e dificuldades, nós estamos aqui, Pai. Mas nós queremos levar a Tua palavra por onde nós formos, Pai. Tira de nós, Pai, toda timidez.
Tira de nós, Paizinho querido, toda a vergonha, que nós possamos falar do Teu amor, apenas testificar do que Tu tens feito nas nossas vidas, Pai. Queremos, Pai querido, Te louvar, Te adorar, Te bendizer, declarar que Tu és o único Deus vivo em nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.